Olá! A Comissão Mista de Acompanhamento das Ações de Combate à Pandemia do Coronavírus se reuniu nesta manhã para ouvir especialistas que atualizaram os dados de evolução da Covid-19 e as perspectivas de tratamento. O coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste apresentou simulações sobre o número de mortos no país. Ele avalia que um isolamento social de até 60% teria reduzido a mortalidade. Sabemos que o isolamento social no Brasil nunca foi muito grande, e aí o nosso comitê fez uma simulação de como seria o número de mortes se o confinamento tivesse sido de 60%, que é mais ou menos o que aconteceu na Alemanha. E o que aconteceu, o resultado dessa simulação, é que nós teríamos um número, como está mostrado aí, de torno de 22 mil óbitos, ou seja, essa diferença enorme que nós temos aqui, de quase 100 mil vidas, teriam sido poupadas se o Brasil tivesse conseguido fazer o que a Alemanha fez. As consequências da crise sanitária na economia também foram avaliadas na audiência pública. O representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, prevê que o PIB vai cair 6% ao final deste ano. Na opinião dele, o ritmo da retomada em 2021 depende das reformas. Um cenário transformador, com reformas estruturais, pacto federativo, reforma tributária, etc., nós chegaríamos em 2021, se as reformas fossem feitas imediatamente, nós chegaríamos num cenário transformador de um crescimento de 4,7% do PIB. Mas, na ausência dessas reformas, a gente imagina um cenário de referência, um crescimento de 3,6% do PIB. O representante da Organização Pan-Americana da Saúde disse que há esforços de cooperação internacional para que as vacinas cheguem à população o mais rápido possível. Há 34 vacinas sendo testadas no momento. O COVAX trata-se de um esforço coletivo de países para acelerar o desenvolvimento, produção e distribuição de futuras vacinas contra o coronavírus. Esta ferramenta está fornecendo, tem como objetivo o fortalecimento das capacidades de compra antecipada de suprimentos e tem como objetivo disponibilizar 2 bilhões de doses para que sejam distribuídos equitativamente até o final de agora de 2021. O diretor do Departamento de Informática do SUS explicou que a pandemia ajudou o país a integrar os sistemas de notificação de forma inédita, o que ajudará no processo de vacinação. O que nós fizemos de lá para cá? Fizemos uma integração de tudo isso que os senhores viram com os laboratórios privados. Isso não existia. Então, hoje, nós temos aproximadamente 2 milhões de exames sendo recebidos, esse processo está crescendo, e no momento que o exame vem para a nossa rede, em questões de minutos, ele é disponibilizado no aplicativo do cidadão. Isso foi uma nova entrega. E, além disso, nós conseguimos integrar com sistemas de notificações. Isso é algo recente e nós estamos ajudando a aprimorar o processo de notificação nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta segunda-feira da cerimônia de comemoração da independência do Brasil. Neste ano, por causa da pandemia, a solenidade foi diferente, durou apenas 20 minutos. Os 198 anos da independência do Brasil foram comemorados sem o tradicional desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Neste ano, por conta da pandemia, o palco da cerimônia foi o Palácio da Alvorada. O evento contou com a presença de ministros, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do ministro Dias Toffoli, que preside o Supremo Tribunal Federal, e do presidente Jair Bolsonaro, que saiu do palácio em direção à praça onde a estrutura foi montada no Rolls-Royce presidencial. Após a execução do hino nacional, hasteamento da bandeira e a execução do hino da independência, foi a vez da Esquadrilha da Fumaça dar o show no céu azul da capital. Escreveram Brasil, desenharam um coração e fizeram várias manobras. Após a cerimônia, Davi Alcolumbre postou em uma rede social várias fotos acompanhadas de um texto em que destacou que a data não é apenas um feriado, mas um dia para lembrar que o preço da independência é a eterna dedicação. No início, o alerta era para tosse, febre e dificuldade de respirar.
Hoje, já se sabe que os sintomas da Covid-19 podem ser difíceis de identificar ou até mesmo inexistentes. Um pequeno aparelho vem sendo cada vez mais utilizado para medir um dos efeitos do coronavírus no corpo humano. Mas o uso indiscriminado, sem supervisão médica, pode causar problemas. O oxímetro portátil pode ser comprado pela internet e é muito fácil de usar. Um feixe de luz infravermelha atravessa a ponta do dedo e, do outro lado, um sensor lê a quantidade de oxigênio nas células do sangue. Um dos parâmetros para a classificação de gravidade do paciente com Covid-19 é a aferição da oximetria ou da saturação de oxigênio pela oximetria de dedo. Nas pessoas saudáveis, a saturação de oxigênio pode variar, mas deve estar sempre igual ou superior a 92%. Na Covid-19, os pulmões são afetados, comprometendo o nível de oxigenação. A tomografia mostra o avanço da doença antes mesmo que o paciente sinta dificuldade de respirar. Em alguns pacientes com imagens típicas de comprometimento pulmonar pelo coronavírus, já foram detectados níveis de saturação de oxigênio tão baixos quanto 70%, sem que houvesse qualquer queixa respiratória. Mas atenção! O oxímetro isoladamente não pode ser usado para o diagnóstico da Covid nem para indicação de internação hospitalar. O oxímetro é muito importante, ele traz muita informação, mas desde que sejam seguidas todas essas determinações para que seja uma informação real e eficaz e que traga realmente um parâmetro clínico para a decisão do médico que está acompanhando esse quadro do Covid. O uso indiscriminado ou incorreto do oxímetro pode levar a resultados não confiáveis. E isso pode causar insegurança e medo. Controle de qualidade. O que devemos ter cuidado é se esse aparelho ele está sendo capaz de medir realmente a saturação, então se ele foi mesmo calibrado, se ele é um aparelho confiável para trazer essa informação para a gente. Atenção para o uso correto. Tem que se colocar no dedo, de preferência que ele esteja sem esmalte e que se esperem cerca de 3 a 5 minutos para ele medir corretamente essa saturação de oxigênio. Para o diagnóstico e tratamento da Covid-19, é essencial o acompanhamento de um médico. E assim como ninguém deve tomar remédios por conta própria, o oxímetro de dedo pode até ser aplicado em casa, mas em caso de dúvida, o resultado deve sempre ser interpretado por um profissional da saúde. Junto com a avaliação clínica do teu médico, ele vai poder dizer se esse paciente é um paciente grave, é um paciente com um quadro moderado, um paciente com um quadro leve do Covid-19. E a partir daí tomar as condutas para cada classificação de gravidade. E aqui vai uma última dica para você que tem o oxímetro em casa e quer saber, está na dúvida se seu aparelho está ou não calibrado. Quando você adquire um oxímetro de pulso, ele já está calibrado, então já se espera que ele traga as medidas corretas. Por se tratar de um equipamento digital, ele não descalibra naturalmente. Porém, se ele sofreu uma queda, molhou, enfim, se aconteceu algum sinistro com o dispositivo, ele pode sim estar apresentando algum problema de medida. Como você deve encaminhar esse dispositivo? Você deve verificar qual é a empresa responsável pelo equipamento. Essa informação se encontra ou na rotulagem do dispositivo ou no seu manual do usuário. Você entra em contato com a empresa vai encaminhar o dispositivo, então, para um laboratório credenciado pelo Inmetro para o serviço de calibração ou conserto do dispositivo, se for o caso. Os desafios da educação na pandemia foi o tema do último programa Inclusão aqui da TV Senado. Hoje nós vamos exibir a primeira de uma série de 3 reportagens que resumem o programa. Você vai ver os desafios para a volta das aulas presenciais e as desigualdades entre os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Pais e professores estão preocupados com a volta às aulas presenciais e afirmam que o Brasil não se preparou para o retorno à escola. Professores chamam a atenção para o risco que eles e os alunos correm de contrair o coronavírus. Para os pais, o Brasil não se organizou em retomar as aulas de uma forma segura para todos. Eles defendem a volta às aulas só depois que a vacina contra a Covid estiver disponível. Eu não pretendo deixar minha filha voltar, porque para mim é inviável. Como assim? No começo que a pandemia começou, as crianças vão para casa. E quando está no auge, as crianças vão voltar. Isso para mim é um suicídio. O retorno às aulas presenciais é algo que precisa ser pensado com muito carinho e muita responsabilidade. Mesmo seguindo todos os protocolos proposto pela Organização Mundial da Saúde, não tem como se garantir ainda que os nossos alunos não serão infectados. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, por conta da pandemia, teve sua data alterada. A prova impressa será realizada em 17 e 24 de janeiro de 2021 e a prova digital passou para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A maioria dos alunos consultados online pediu ao Ministério da Educação que a prova fosse realizada em maio, mas o MEC não aceitou. O ensino remoto não dará igualdade de aprendizado a todos os alunos. Os candidatos serão obrigados a usar máscara durante a prova. Estou cursando o 3º ano e eu irei fazer o próximo Enem e pretendo cursar medicina. E para estudar, eu estou tentando me adaptar vendo videoaulas no YouTube. E na minha opinião, os alunos de escola pública, assim como eu, serão muito prejudicados, em vista que não temos um auxílio especializado para atender às nossas dúvidas que são decorrentes. E as aulas EAD que temos são pela televisão, ou seja, não podemos ter o contato direto com aquele professor que deu aquela aula para tirar as nossas dúvidas. Temos também o livro do governo, mas eles não nos auxiliam em nada. Ou seja, seremos sim bastante prejudicados. A diretora do Centro de Excelência em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, é contrária à realização do Enem em janeiro, por achar que vai aumentar a desigualdade de oportunidades entre os candidatos. Infelizmente, parece que decidiram que será em janeiro. Eu concordo com os alunos. Se você, de fato, quer reduzir as desigualdades educacionais e garantir uma certa equidade no país, a gente deveria proporcionar aos alunos mais tempo de contato com aulas presenciais antes que o Enem aconteça. Eu sei que isso pode trazer problemas para as universidades, de organização de calendários, mas nós estamos vivendo tempos atípicos. Aumentar a desigualdade educacional não vai ajudar ninguém a construir um país mais justo. No dia 5 de setembro, o Congresso foi iluminado de roxo e vai ficar assim até o dia 10 deste mês. O objetivo dessa iluminação especial é alertar a população sobre a fibrose cística. A fibrose é uma doença que pode ser detectada ainda no teste do pezinho e tem altos índices de mortalidade. O diagnóstico precoce é fundamental para garantir a qualidade de vida dos pacientes. A fibrose cística é uma doença genética e hereditária cuja alteração está situada dentro do cromossomo 7 e causa a falta de produção de uma proteína muito importante que transporta o cloro para dentro e para fora da célula. A fibrose cística demanda esse tratamento constante que engloba fisioterapia respiratória, atividade física, suplementação vitamínica, suplementação enzimática, antibióticos, corticoides, inalações como mucolíticos. É uma doença que precisa ser diagnosticada precocemente já no teste do pezinho, que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal e que deve ser feito entre o 3º e o 7º dia de vida do bebê. Porque o grande objetivo do teste do pezinho é o diagnóstico precoce. Trabalhamos com a perspectiva de fazer um diagnóstico de doenças congênitas numa fase assintomática dos nossos bebês.
Quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, mais cedo você estabelece um vínculo com o centro de referência e estabelece um tratamento melhor para esses pacientes. Eu fundei o Instituto Unidos pela Vida quando eu fui diagnosticada com fibrose cística em 2009, com 23 anos de idade, já no estágio bastante avançado, um diagnóstico bastante tardio, justamente com o foco de tornar a doença conhecida no Brasil. O diagnóstico da fibrose cística pode ser feito ou através do teste do pezinho ou pelos sinais e sintomas de tosse crônica persistente, falta de ganho de peso com consequente desnutrição e alguns outros sintomas que podem afetar, por exemplo, o fígado e o intestino, levando, por exemplo, a diarreia ou a constipação. Fui diagnosticada aos 2 meses de idade no teste do pezinho. E atualmente eu tenho 28% de capacidade pulmonar e estou na fila de espera do transplante de pulmão em Curitiba. Minha rotina de medicamentos é extremamente extensa, sem contar a fisioterapia, inalações e reabilitação cardiopulmonar que eu tenho que fazer todos os dias. Durante essa pandemia, tivemos que adotar cuidados, como o uso de máscaras e o álcool em gel. Foram cuidados que eu tive que tomar na minha vida inteira, pelo fato da fibrose cística ser uma doença pulmonar grave de baixa imunidade. A gente te entende. Entendemos como é ter que usar máscara sempre. Matar saudade só à distância. Redobrar a higiene ou se exercitar na sala. A gente te entende. Sabe por quê? Nós temos fibrose cística. E os cuidados que você tem agora, nós tomamos desde sempre. Vem entender a gente também. Acesse unidospelavida.org.br e conheça a nossa causa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.